TV Bula no ar. Eu sou o clínico geral Ademir Luiz e hoje, em uma mistura entre literatura brasileira contemporânea e o nosso Clube do Livro Bula, no caso de julho de 2023, vamos falar sobre o romance A Pediatra, de Andrea Del Fuego. Aliás, belo pseudônimo. Andrea Del Fuego. Esse é o pseudônimo de Andrea Fátima dos Santos, que nasceu em São Paulo em 1975, que além de escritora é também mestre em filosofia pela USP, o que aliás é um excelente background, afinal de contas a melhor literatura é também uma excelente filosofia. Antes de lançar o seu primeiro romance, seu primeiro premiado romance, vencedor do Prêmio José Saramago de Literatura, Andrea Del Fuego escreveu literatura infantil, literatura infanto-juvenil e 4 volumes de contos, que são eles: Minto Enquanto Posso, de 2004, Nego Tudo, de 2005, Engano Seu, de 2007 e Nego Fogo, de 2009, que só pode formar aí a tetralogia do engano ou da negação. E depois de Os Malaquis, de 2010, veio em 2013, já pela Companhia das Letras, o outro romance, As Miniaturas. Falando em contos, a origem do pseudônimo da Andrea é a seguinte: ela na adolescência escrevia contos eróticos, literatura erótica, então até que ela mostrou para um amigo que a convidou para participar de um site, que tinha ali uma seção de perguntas e respostas sobre sexo. Então ela optou por fazer essas respostas usando um personagem, e aí que criou a tal Andrea Del Fuego, inspirada em quem? Na lendária Luz Del Fuego. Okay? Você não sabe quem é Luz Del Fuego? Que absurdo. Bom, então neste caso vamos dar para você agora a luz da sabedoria divina, usando o oráculo de Delfos. Alexa, quem foi Dora Vivacqua? Dora Vivacqua, mais conhecida pelo nome artístico Luz Del Fuego, foi uma dançarina, naturista, atriz, escritora e feminista brasileira. Destacou-se como pioneira na implementação do naturismo no Brasil entre os anos 1940 e 1950, tendo sido a fundadora do primeiro reduto naturista da América Latina e a primeira nudista brasileira. Informação colocada a nu. Foi então que, em 2021, no meio do fim do mundo, veio a epifania e Andrea Del Fuego lançou a pérola A Pediatra. Falando sério, volta e meia aí surgem campanhas para canonizar certos livros da literatura brasileira, como o próximo participante do cânone e tal. Mas digo uma coisa, se existe um candidato muito sério para isso, de fato é A Pediatra, de Andrea Del Fuego. A protagonista, a Cecília Tomé Vilela, é sem dúvida a melhor personagem criada na literatura brasileira em muito tempo. Tomé. É ver para crer. É ler para crer. E diferente do que muitos interpretam, a Cecília não é nem uma protagonista vilã e muito menos uma protagonista anti-heroína. Ela é apenas humana, demasiado humana. Uma citação de Nietzsche, em homenagem à nossa mestra filosofia. Nietzsche na cabeça. Vamos ler aqui a 4ª capa do livro A Pediatra, escrita pela Fernanda Torres, né, muito conhecida como atriz, mas também uma excelente escritora que merece ser lida. O romance dela, O Fim, é fantástico. Vamos ver. Abre aspas. Impossível não se deixar seduzir pela fúria insana de Cecília, pediatra canalha, adepta da cesariana com data marcada. A doutora detesta crianças, doulas e partos humanizados. Tem desprezo pelo sofrimento materno e checa o Apgar dos recém-nascidos com a diferença de quem segue uma receita de bolo. Tudo é permitido aos que carregam o estetoscópio no pescoço, criar moço na sua soberba médica. O humor vil de Del Fuego tanto choca quanto fascina nesse cirúrgico absurdo literário passado no sacrossanto momento do parto. Fecha aspas, Fernanda Torres. Essa 4ª capa é uma excelente mote para analisar o romance. Vamos pegá-lo em detalhes. Primeira linha. Impossível não se deixar seduzir pela fúria insana de Cecília, a pediatra canalha. Esse elemento de sedução da Cecília é bem evidente mesmo, é um grande personagem. Agora, canalha é uma palavra forte. Alexia, o que é ser um canalha? Traduzido de moviecultists.com. A definição de um é um vilão ou uma pessoa desonesta, perversa ou travessa. Você viu que até a Alexia fez um pi, né, para não falar a palavra canalha. Vamos lá com as definições. Desonesta, perversa e travessa. Desonesta eu não sei, porque em muitos momentos a Cecília até fala: olha, eu sempre faço o que é necessário, que eu aprendi na universidade, né, para que eu não tenha problema. Então
essa questão de desonestidade aí, pelo menos na profissão, o texto diz que ela não pratica. Perversa. Me parece que a Cecília é meio que o Nazaré Tedesco, né? Todas as vezes que ela tenta fazer uma maldade de fato, assim e tal, ela acaba se dando mal, ou então a coisa meio que se volta contra ela, acontece alguma coisa assim, embora em vários momentos, de fato, ela tente ou pense em fazer. Agora, travessa, com certeza, ela é. Seguindo. Adepta da cesariana com data marcada. Bom, até onde eu sei, isso é uma opção técnica, né, bastante factível, né? Não existe uma polêmica muito grande sobre isso, né? Então é algo que se pratica, né? Então não chega a ser um problema ético, né? A doutora detesta crianças. Não sei se ela detesta crianças, ela não é exatamente um entusiasta, mas ela está ali e faz o máximo possível. Várias vezes no texto ela diz isso, né, para cumprir, né, o seu papel de pediatra, né? Embora ela não faça o mais, mas também o menos ela não faz. Detesta doulas e partes humanizadas, o que é polêmico também, né? Porque nós sabemos que existe ali, né, toda uma indústria, né, de pseudociência, pseudomedicina, envolvendo doulas e questões de partos humanizados. De certa forma, em vários momentos do livro aqui, ela inclusive discute essas questões, usando, obviamente, humor. Ou seja, não é algo que é necessariamente uma maldade você se opor a essas questões, né? É algo que muitas vezes está até na berlinda dos debates, né? Tem desprezo pelo sofrimento materno. E checa o Apgar dos recém-nascidos com a diferença de quem segue uma receita de bolo. Bom, mas é o discurso do método cartesiano, né? Então ela é uma cientista, nada a choca. Tudo é permitido aos que carregam o estetoscópio no pescoço. Criar moça na sua soberba médica. Aqui nós temos um ponto. De fato, em vários momentos da narrativa, a Cecília usa sua carteirada médica para entrar em lugares, fazer coisas, impressionar pessoas, submeter pessoas, né? E embora muitas vezes não tenha muito sucesso com relação a isso, aquelas maldades ou desonestidades viram apenas travessuras, já que ela muitas vezes até a coisa se volta contra ela, mas o fato é que ela tenta, de fato, usando esse atributo médico que ela tem. Mas eu fico pensando, será que a Andrea Del Fuego não colocou isso como um comentário de uma situação geral, né? Que os médicos de modo geral não fazem isso, do que necessariamente uma médica malvada? O humor vil de Del Fuego tanto choca quanto fascina, exatamente porque apresenta debates que muitas vezes nós não estamos muito propensos a participar, preferimos deixar à margem. Neste cirúrgico absurdo literário passar no sacrossanto momento do parto. E é aqui que está o elemento que torna o livro tão interessante, tão fascinante, que a sua protagonista é tão rica, porque ela, a partir de humor, a partir de elementos erráticos, ela tenta trabalhar ali a ideia de que esse momento do parto, que foi, claro, sacralizado pela civilização, por ideias filosóficas, ideias religiosas e tudo mais, tal, ele, na verdade, aproxima o ser humano da natureza. E o que aconteceu? A forma de torná-lo mais humano, curiosamente e ironicamente, é pasteurizá-lo, ou seja, torná-lo cada vez mais científico, mais frio. Ou seja, essa ideia de humanizá-lo muitas vezes desumaniza. E é neste ponto que Andrea Del Fuego dá uma aula. Ela pega um tema, e diferentemente de outros autores que discutem elementos sociológicos ou de causas sociais tal, e joga na nossa cara, fala assim, engula isso, tal, o certo é isso aqui tal. Não. Ela discute uma questão muito séria, né, expondo pontos de vista, né, mas sem o preto no branco. São vários tons de cinza. E que tema é esse? A questão da violência obstetrícia. Como que esse debate é apresentado? De um lado você tem a protagonista, que é clara, é fascinante, mas é uma figura, no mínimo, polêmica, né? Porque tem vários elementos ali questionáveis, mas que ela é representante dessa visão fria, né, de como deve acontecer aquele momento do parto, né? A ciência diz isso, então vou fazer isso, de maneira técnica. E do outro lado você tem aquele grupo, né, que apregou a ideia da humanização, da ideia da doula, daquela figura que vai ser, ela até fala que é a babá de adulto, né, que vai guiar você ali nesse reencontro com a natureza e tal. E o que acontece? Deste lado aqui, se acontece algum problema, algum erro, esse erro potencialmente ele é perdoado em função das boas intenções. Neste não. Neste é a frieza pura e simples que criou tudo. Perceberam a dicotomia? Perceberam a verdadeira pergunta que a autora faz? Qual é a verdadeira violência obstetrícia? Aquela da ciência tradicional, que é fria, que é técnica, ou aquela dessa
maternidade humanizada, desse parto humanizado que, embora cheio de boas intenções, dá muita margem ao erro ao querer reinventar a roda. Um detalhe que vale a pena ser mencionado é a maneira como Andrea Del Fuego insere a pesquisa que ela fez. Porque claramente ela leu muito manuais médicos, conversou com médicos provavelmente e tal, mas esses elementos técnicos, né, de jargão médico muitas vezes, está ali inserida na narrativa, que inclusive é feita em primeira pessoa, de maneira muito natural, de maneira muito orgânica, não é aquela coisa, parei a narrativa para contar o que eu sei, para contar o que eu pesquisei. Quando acontece assim, em outros livros, é muito chato, muito desagradável. Aqui não, aqui é totalmente dentro da narrativa, então ficou muito bom. Realmente acreditamos que é uma pediatra narrando. A voz narrativa aqui é totalmente realista e convincente. Um detalhe importante com relação a essa questão da voz narrativa, os diálogos, todos eles são indiretos, não tem abertura de travessão, nada disso. Todos eles acontecem dentro da cabeça da protagonista narradora, e são muito bem inseridos ali, né? Então dando ideia de como que ela inclusive vê as pessoas, inclusive como ela escuta as pessoas falando. E nada nem ninguém escapa do julgamento da Cecília. E, inclusive, alguns dos momentos mais divertidos do livro são seus momentos psicopata americano, em que ela projeta no outro o que ela imagina que esse outro vai fazer. Um exemplo aqui. Num determinado momento do livro, a empregada da Cecília desaparece, né? Então ela começa a imaginar, não, ela fez isso, fez aquilo outro, tal, sempre coisas terríveis. Quando ela descobre que a empregada desapareceu porque a mãe ficou doente, ela teve que sair às pressas, né? É uma decepção, né? Por quê? Porque aquilo que ela projetou que a outra faria, talvez imaginando que ela fizesse na mesma situação, não aconteceu. O aspecto interessante é que, embora a Cecília seja vista muitas vezes como amoral, como alguém que se vê acima do bem e do mal, além do bem e do mal, mais nítido na cabeça, Andréia, ela é cheia de travas, inclusive travas morais. Um exemplo aqui. Tem um determinado momento da narrativa em que ela se interessa pelo amante da empregada, né, que na verdade é primo da empregada, que na verdade é marido da irmã da empregada. Tem toda uma confusão ali. Então ela projeta, não, eu vou ter um caso com ele, ele é mais interessante do que o Celso, que é o meu amante de fato, tal. Nunca se realiza. Por quê? Porque as suas travas morais, nesse caso aí travas sociais, que é interessante destacar aqui, porque afinal de contas ela é médica, nunca permite que ela ultrapasse certos limites pré-estabelecidos. Ou seja, tornar-se amante de um executivo de uma grande empresa, apesar de ser um cara meio desinteressante, não tem problema nenhum, tranquilo. Fazer o parto da esposa desse amante, tranquilo também. Afinal de contas, fiz ali toda a minha parte técnica, né? Estou de cabeça tranquila, né? E alma limpa. Stalkear o filho desse amante também não tem problema nenhum. Afinal de contas, quero apenas cuidar da criança. Tentar prejudicar os colegas que estão fazendo mal para as parturiantes, não tem problema nenhum também. Afinal de contas, estou fazendo meu papel de médica, científica, né, e técnica. Agora, tornar-se amante de um vigilante de pizzaria, aí não pode. Por quê? Porque o peso do estetoscópio não permite. Esse moralismo, embora seja de base social, talvez explique o fato de que em alguns momentos Cecília não use o fato de ser médica para dar carteirada, mas o fato de ser mãe. Ou seja, ela se apresenta como uma mãe, né? Ou seja, isso dá para ela uma espécie de pureza social para que chegue a alguns lugares, alcance alguns objetivos, né? É a maneira como ela vê o mundo. A primeira cena do livro mostra Cecília em uma viagem juntamente com o marido, né, que está passando por problemas ali psicológicos no momento e tal, não tiveram filhos, e logo ele vai sair da narrativa, eles se separam. A última cena do livro abre todo um mar de possibilidades, né, inclusive para continuações e tudo mais, mas dialoga fazendo uma rima temática com essa primeira. E talvez enquanto está dirigindo, né, nessa viagem, que espelha a primeira cena, a Cecília está pensando, talvez no final das contas, só as mães são felizes. E esse, aliás, é o título da biografia que a mãe do Cazuza escreveu. É isso, então nos encontramos para discutir a pediatra em nosso Clube do Livro Bula. E qualquer dúvida, você sabe, né? Vide Bula.